Olá pessoal que acompanha o canal, seja bem-vindo, aqui é o professor Diego, mais uma aula de número 20, aula de Química, tema da aula, diagrama de Pauling, ou Linus Pauling, cientista muito famoso, ganhou 2 prêmios do tipo Nobel e morreu em 1994, norte-americano. O Pauling, ele desenvolveu o diagrama para poder facilitar aí a distribuição dos elétrons e para você poder entender a organização dos elétrons em termos de níveis de energia. Então o diagrama dele facilita muito na hora de distribuir os elétrons, que é chamado de distribuição eletrônica. O que acontece é que muitos confundem, quando você está trabalhando a disciplina de Química, o Pauling com o Pauli. Então existiu 2 cientistas aí com um nome meio que parecidos, meio que parecido. Tem o Linus Pauling, que é o que a gente vai estudar hoje, e tem o Wolfgang Pauli. Linus Pauling norte-americano e o Wolfgang Pauli austríaco. Uma breve explicação sobre o Wolfgang Pauli para você não confundir mais. Então, Wolfgang Pauli, ele estudou também aí a estrutura atômica e desenvolveu a teoria do spin do elétron, ou seja, ele citou que um orbital comporta 2 elétrons, no máximo, e esses elétrons têm sinais contrários, menos meio e mais meio. Em aulas anteriores já comentei o que significa esse menos meio, mais meio, setinha para cima, setinha para baixo, que também pode ser chamado de spin. Então, Wolfgang Pauli desenvolveu 2 enunciados. O primeiro enunciado, ele cita o seguinte, que um orbital comporta no máximo 2 elétrons, com spins contrários. E o segundo enunciado, ele cita que num átomo não existe 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. E os números quânticos a gente já estudou em aula anterior. N, L, M, S. Então não confunda mais Linus Pauling com Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli desenvolveu o princípio da exclusão de Pauli e Linus Pauling desenvolveu o diagrama. Agora vamos aí para o Pauling, que é o Linus, muito comentado aí nos vestibulares. Para você poder montar o diagrama de Linus Pauling, que é o que a gente vai aprender hoje, a aplicação do diagrama nós vamos aprender numa aula futura, você tem que lembrar que os orbitais eles suportam uma quantidade específica de elétrons. Então o orbital S ele suporta 2 elétrons, os orbitais do tipo P até 6 elétrons, sendo que cada orbital suporta 2, então significa que eu tenho 3 orbitais do tipo P. O orbital do tipo D, você contempla 10 elétrons, sendo que a gente tem 5 orbitais do tipo D. Já o orbital do tipo F, ele suporta 2 elétrons, só que a gente tem 7 orbitais do tipo F. Então você consegue colocar até 14 elétrons, nesses orbitais aí em um átomo. Então fica SPDF, 2, 6, 10, 14. Continuando. Para você poder montar o diagrama de Linus Pauling, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você tem que desenvolver esse esqueminha que eu estou focalizando aqui para você. A primeira coisa que você faz é colocar os números o número de elétrons que cabem em cada camada. Então vamos lá. Você está vendo esse número 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2? Então esses números aí são os números que você pode colocar de elétrons dentro de cada camada. E aí eu tenho as letras que correspondem às camadas. São 7 no total. K, L, M, N, O, P, Q. Aí você vem com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então veja que se você obedecer essa ordem não fica difícil. Aí você vai colocar a letra S na frente de todas essas camadas. Vai ficar 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Depois
você vai formando como se fosse um triângulo. E você vai repetir o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. E aí você vai colocar a letra P na frente desses números. Consequentemente, você vai repetir o número 3, o 4, o 5 e o 6, e depois só o 4 e o 5. Sendo que você vai colocar a letra D na frente e depois a letra F. Fazendo isso, você já montou o diagrama. O que você tem que saber é que cada tipo de orbital contempla uma quantidade de elétrons específica. Então é só você colocar, como foi citado aí anteriormente. Os orbitais, né, do tipo S são 2 elétrons. Então veja que você tem 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 e 7s2. Já o P ficou 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6. Depois 3d10, 4d10, 5d10, 6d10. E aí fica 4f14, 5f14. Então você vai colocar o número 2, 6, 10 e 14, que foi citado já anteriormente. Continuando, para você saber se o número que você colocou está correto, é só você olhar lá antes das letras. O 2, o 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Então veja lá. Na primeira camada cabe 2 elétrons, então está certo, ficou 1s2. Na segunda camada cabe 8 elétrons, então ficou 2s2, 2p6. Então ficou 8, porque 2 com 6 dá 8. Já na terceira camada, 18. Então ficou 3s2, 3p6, 3d10. Então se você somar 2 com 6 com 10, dá 18. Já aí você, na quarta camada, tem que colocar 32 elétrons. Então ficou 2, o 6, o 10 e o 14. 2 com 6 dá 8, com 10 dá 18, com 14, 32. Então veja aí que eu coloquei aí uma sinalização para você poder colocar os números. Feito isso, está montado o diagrama. Uma vez que você montou o diagrama, você precisa colocar as setas. E essas setas não é difícil de colocar. Vamos lá. Colocando as setas. Veja, aquele mesmo diagrama que foi montado, agora eu coloquei setinhas. Essas setinhas, elas vão te ajudar na hora de fazer a distribuição eletrônica. Então veja que na primeira camada eu coloquei 2 setinhas, depois eu coloquei setinhas novamente, então ficou 1s2, 2s2, daí voltei lá no 2p6, setinha, setinha, setinha. Aí foi indo, setinha, setinha, setinha. Ou seja, você tem que encher de setas aí. E essas setas, elas estão num sentido contínuo até você chegar no 7s2 lá embaixo. Depois você retorna no 5f14, 6d10. Dependendo do elemento que você for distribuir, você vai utilizar até o 7p6. Mas é muito difícil. Então, a partir daí, colocando essas setas, na próxima aula você vai ver que vai ficar super fácil fazer a distribuição eletrônica. Espero que tenha clareado um pouco aí para poder montar o diagrama. Se você assistir essa aula mais uma vez, garanto que você vai conseguir montar esse diagrama, que não é nada de difícil. O mais complicado é colocar essas setas, mas se você acompanhar aí o que eu fiz, você vai perceber que não é tão difícil assim. Verifique que as setas, elas ficam entre esses números, é um número maior e um número menor. Então fica entre o expoente e o número maior aí, né? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até o próximo vídeo.